Nós passamos por tantas guerras, são tantas lutas. Nós precisamos compreender que o texto não está dizendo que tudo vai acontecer como você planejou. O texto não está dizendo que tudo vai bem, vai acontecer e tudo vai dar certo para você. A Bíblia não está dizendo que você pode ficar tranquilo, que daqui para frente é só vitória. A Bíblia não está falando que as coisas vão, a partir da sua conversão, viver, sabe, de vitória em vitória e de alegria em alegria. Não, a Bíblia está falando que até os momentos de dor, todas as coisas que vivemos, experimentamos e passamos, tudo, quer coisas boas, quer coisas ruins, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Deus não está prometendo um mundo de facilidades. Deus não está prometendo um mundo isento de responsabilidades, um mundo isento de provações, um mundo isento de desafios, um mundo isento de dificuldades. Não, a palavra aqui dita por Paulo é tentando trazer o entendimento para uma igreja que estava sofrendo perseguição, para uma igreja que estava sofrendo, até mesmo no meio da sociedade, momentos, sabe, de confronto, de conflito. Paulo não está falando para uma igreja que estava vivendo os melhores dias, não está falando para um povo que estava vivendo um tempo de bonança e de tranquilidade. Ele está falando: olha, eu sei que vocês estão passando por guerras, eu sei que vocês estão passando por provas, eu sei que tem perseguição, eu sei que tem luta, mas eu vim aqui declarar que todas essas coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam ao Senhor. Tudo isso que você está vivendo, toda a guerra que você está passando hoje, está cooperando, está te transformando, está te aperfeiçoando, está te amadurecendo, porque aquilo que Deus tem é maior, porque aquilo que Deus tem é melhor. E nós precisamos entender que os desafios, as crises, as tempestades, as perseguições da vida, elas servem para nos melhorar, para nos aperfeiçoar. E aqui eu quero dizer o que seria de Davi sem os leões, sem os ursos, sem os gigantes, sem as guerras que ele teve que enfrentar. Afinal de contas, todas as batalhas que Davi venceu fortaleceram e amadureceram ele em sua fé e naquilo que ele estava fazendo na frente do povo de Israel. O que seria de Gideão se não tivesse enfrentado aquela batalha com apenas 300 homens, enfrentando um exército de mais de 10.000 soldados? O que seria do povo que estava agora entrando na terra prometida, se não fosse as guerras que eles estavam enfrentando? Se Deus tivesse entregado tudo de bandeja para esses grandes homens de Deus, mas não foi assim. Todos os grandes homens de Deus passaram por momentos de desafios na sua caminhada, na sua trajetória, momentos difíceis, momentos de dor, momentos de perdas. Nós não podemos achar que nós vamos ser isentos de dias difíceis. A palavra de Deus nos ensina que o dia mau ele chega. O momento de dificuldade ele pode bater na sua porta. Nem sempre o dia de amanhã vai ser o melhor dia da sua vida, mas você precisa estar preparado para entender que Deus está no controle. E se esse momento difícil bateu na sua porta, até mesmo esse momento difícil vai cooperar, porque todas as coisas cooperam, tudo tem que obedecer ao dono de todo o universo. Ele faz com que todas as coisas cooperem. O Deus que rege a sua vida, o Deus que comanda
a sua trajetória. O Deus que um dia você entregou sua vida para Ele, é esse Deus que vai fazer com que todas as coisas cooperem para o seu bem. E termos essa segurança é algo assustadoramente precioso. O mundo não tem essa segurança. O mundo está perdido em guerras, violência, aflições, sem a segurança de saber que existe um Deus que faz com que todas essas coisas possam cooperar. O mundo que muitas vezes se encontra sem esperança, o mundo que olha talvez para os cenários que estão por aí e não consegue enxergar que por detrás de tudo isso existe um Deus que governa, existe um trono acima de tudo e de todos. Você já parou para pensar que você está seguro? Olha para o irmão que está do seu lado, toca no ombro dele assim e fala para ele assim: você está seguro. Fala para ele assim: você está seguro. Aleluia, aleluia, querido, você está seguro. Sabe por quê? Porque o vigia de Israel tem cuidado de você. Você está seguro, porque existe um Deus que faz todas as coisas cooperarem. Você está seguro, ainda que você olhe para um lado é tempestade, olha para o outro é um deserto, olha para trás, está no meio do vale. Você fala: eu estou cercado, Senhor. Ainda assim esse Deus faz tudo cooperar. Você está seguro. Você está seguro. Sabe essa paz que excede todo entendimento, que só o mundo conhece, que só a gente conhece, o mundo não pode conhecer. Essa paz é saber que tem um Deus governando, tem um Deus no controle de todas as coisas. Todas as coisas vão cooperar. Isso que você está vivendo, ainda que você não consiga enxergar, isso já está cooperando para o seu bem. Talvez você esteja aqui, mas você esteja falando: pastor, mas eu não consigo enxergar nada de bom nessa situação que eu estou vivendo. Eu não consigo ver nada de bom nesse momento difícil que eu estou passando. Nesse momento de perda, eu não consigo enxergar. Na verdade, querido, nós não fomos chamados para ver, nós fomos chamados para crer. E se você quer ver, você precisa crer primeiro. Isso é uma coisa que eu aprendi, é que eu só vou ver se eu crer. Eu só vou ver se eu crer. Existem acessos que eu só vou entrar se eu crer primeiro. Existem coisas que eu só vou tomar posse se eu crer primeiro. Existem, sabe, querido, propósitos de Deus na minha vida que só vão acontecer definitivamente se eu crer primeiro. Nós não podemos ser igual Tomé. Tomé é o exemplo do discípulo que precisa ver para crer, do discípulo que precisa tocar, precisa perceber. E eu já preguei a favor de Tomé, mas hoje eu quero que você tenha um entendimento, que você olhar e ter sempre que racionalizar as coisas. Você muitas vezes pode estar roubando de você mesmo a oportunidade de crer e de depois ver. Porque o crer vai sempre vir primeiro. E existem coisas que você nunca vai ver se você antes não crer. Existem coisas que você nunca vai tocar
coisas que você nunca vai tomar posse, realidades espirituais que você nunca vai viver e desfrutar, se você antes não crer. Não seja Tomé. Às vezes é necessário. Pedimos para Deus mostrar as suas mãos para nós, mas o próprio Jesus declarou: bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. Nós precisamos compreender que a fé, ela não é contra a razão, mas a fé é primeiro que a razão. A fé, ela é primeiro que a razão. Esse texto que Paulo está falando sobre cooperação no reino, não existe a palavra competição. No reino, nós como igreja precisamos entender que Deus ele vai sempre usar a cooperação e não a competição. Sabe qual é a origem da competição? A comparação. No reino de Deus nós precisamos entender que aquilo que Deus confiou para você, não necessariamente eu vou viver. Aquilo que Deus tem para você, não necessariamente tem a ver com aquilo que Ele tem para mim. Deus pode ter um caminho, uma corrida diferente para você, da corrida que Ele tem para mim. E a comparação, ela estraga a cooperação. A comparação, ela impede a cooperação. Nós precisamos entender que nem tudo o que eu faço, o outro precisa fazer. Nem tudo que eu quero, o outro precisa querer. Nem tudo que é propósito para a minha vida é propósito para a vida alheia. Deus, Ele criou de forma sábia os seres humanos, e Ele não criou ninguém igual a ninguém. Será porque Deus ele fez você uma pessoa única, uma pessoa diferente? Ninguém tem a sua digital, ninguém se parece 100% com você, ninguém tem os mesmos traços, você é único. Se Deus nos fez únicos nas nossas características, Ele também nos fez único nas nossas emoções e nos nossos traços temperamentais. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém é uma imagem do outro. Nós fomos desenhados de forma diferente. E nós precisamos entender que a comparação para diferentes é equivocada. Não existe a possibilidade de compararmos diferentes. Só podemos comparar iguais. Se existe a diferença, não há comparação. Se eu tenho o meu jeito, a minha forma, a minha maneira, eu não posso me comparar e filtrar a minha vida como modelo e como base para todas as outras. Porque Deus ele me fez com um propósito, assim como Deus te fez com um propósito, e todos nós estamos juntos numa missão, num alvo. Agora todos vão ser usados de formas diferentes. As diferenças somam, as diferenças multiplicam,
As diferenças fazem a diferença. Precisamos entender que o igual, muitas vezes, repele. Por isso que existe o nêutron. O nêutron, mas existe o próton. Por isso que existe o positivo e o negativo. E os diferentes fazem o quê? Os diferentes se atraem. O elétron, o próton, existe os diferentes. E eles vão sempre se atrair. Nós precisamos entender, querido, que essa frase que às vezes o mundo fala por aí, que os opostos se atraem, ela é verdadeira. Nós não podemos, infelizmente, às vezes nós vivemos o contrário disso. Infelizmente, por causa das diferenças, existem rupturas. Infelizmente, por causa das diferenças, existem, conflitos. Agora, o problema não está no conflito, o problema está em aprender a tolerar. A tolerância é algo tão importante. O respeito ao diferente, o respeito não ao entendimento equivocado, mas o respeito à forma de enxergar diferente. Quantos estão entendendo isso daqui? Existe uma coisa que é imutável, existem os princípios de Deus que não podem ser negociáveis. Não existe essa questão, querido, que o mundo às vezes tenta imprimir, de relativizar todas as coisas. Não, o princípio, a palavra de Deus, ela é fundamentada, inerrante, não pode ser substituída nem alterada. A palavra de Deus, ela é fundamento, princípio. Agora, as formas, querido, de atuar, o jeito de cada um, o propósito de cada um, a gente não pode tentar pegar e colocar tudo numa caixinha só. Se existe uma coisa que nós precisamos aprender como igreja, é a lidar com os diferentes, é a lidar com o oposto, é a lidar com alguém que pensa diferente da gente. Nós precisamos entender que os opostos somam, os opostos se atraem, os opostos cooperam, não competem. Amém? Os opostos cooperam, não competem. Você pode dizer isso? Os opostos cooperam, não competem. É cooperação. No reino, há cooperação. Eu coopero com você, você coopera comigo, e nós fazemos o reino e a palavra de Deus avançar. Eu coopero com você e com o seu ministério, e você coopera com aquilo que Deus também está fazendo na minha vida. Eu enxergo e reconheço o agir de Deus na sua vida, você enxerga e reconhece o agir de Deus na minha, e nós crescemos juntos. Todas as coisas cooperam, no reino há cooperação. Quando há competição e quando há comparação, o reino para. A estagnação, quando não regride e não acontece rupturas. Por que nós temos tantas igrejas e tantas denominações por aí? Eu estava no seminário ontem, conversando com alguns líderes, e eu estava falando, por que tantas igrejas nascem à torta e à direita toda hora? E se você for pesquisar e procurar, exceto algumas exceções, você vai perceber que por causa da comparação e da competição houve rupturas. Por não saber tolerar e lidar com os diferentes, houve separação. Será que isso agrada a Deus? De forma alguma. De forma alguma. Nós precisamos entender, para o reino avançar, nós precisamos ser um. Para o reino avançar tem que ter cooperação.
necessário é que sejamos um. E na oração sacerdotal de Jesus, ele declarou: Pai, eu rogo para assim como eu e o Senhor somos um, que eles venham ser um, para que o mundo creia que o Senhor os enviou, para que o mundo creia que o Senhor os chamou, para que o mundo creia, para fazermos a diferença. A unidade é o caminho, a cooperação é o caminho, e para as coisas cooperarem, eu preciso cooperar. Entenda, para as coisas cooperarem, eu preciso cooperar. Esse texto ele é lindo, que Paulo está falando todas as coisas. Sabemos que todas as coisas cooperam, mas não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam. 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 Não vai cooperar para todo mundo. Não vai cooperar para o mundo. Não vai cooperar para quem não entendeu ainda que o amor é o caminho. Não é para todo mundo. Vai cooperar para quem ama. Vai cooperar para quem entrega. Vai cooperar para quem entende. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. O primeiro e maior mandamento é amar a Deus. Amar a Deus de toda a força, de todo o coração, com todo o entendimento, com toda a sua alma. Marcos capítulo 12, versículo 28. Os fariseus perguntam: qual é o maior e principal mandamento? Jesus responde: amar o Senhor teu Deus, amar a Ele, amar. Mas existe uma forma de Deus de amar. O problema é que a gente relativiza até o amor, mas existe o jeito de Deus. Para Deus não tem como amar pela metade. Para Deus não existe a parcialidade. Para Deus não existe o amor condicional. Eu amo até aqui. Eu amo se você me amar de volta. Eu amo se você fizer isso ou aquilo. Eu amo se você estiver dentro dessas características. Eu gosto de você se você for desse jeitinho. Se a gente bater, se o nosso pensamento for igual, eu te amo. Não tem nada a ver. Deus está falando que para amar precisa amar de todo. Amor para Deus tem que ser de todo. Todo o coração, de todo o coração. Qual é o entendimento de amor de Deus? É que o amor verdadeiro é o amor de todo. O amor tudo suporta, o amor tudo crê. Você não precisa, querido, viver colado com uma pessoa que talvez seja diferente de você, mas você precisa. A palavra suportar em amor é dar suporte. Suportar em amor não é estar sempre convivendo, mas é dar suporte, é cooperar. Até mesmo se essa pessoa for diferente de você, e às vezes você tem dificuldade por causa de diversas diferenças. Agora o amor, ele é isso, ele não ferve em ciúme. O amor, ele é longânimo, é paciente. Por isso que quando Jesus ele vai responder aos fariseus, ele fala: para me amar tem que ser de todo o coração, tem que ser numa totalidade. Amor para mim não faz sentido se for de forma parcial. Para me amar tem que ser, tem um jeito, tem uma forma correta, é de todo o coração.
com toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Sabe o que isso forma? A palavra café. Você já ouviu isso? Você já ouviu isso, não? De todo o coração, com toda a alma, com toda a sua força e de todo o seu entendimento. Café. Sabe por quê? Porque quem ama a Deus, querido, a primeira coisa que faz, antes de qualquer coisa, o seu café da manhã é com Ele, amém? É na presença dEle, é buscando Ele. Todo o seu coração, com toda a sua alma, todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Todas as coisas vão cooperar sim, para aqueles que amam. Para aqueles que amam. Para aqueles que tomam café com Jesus todo dia. Você nunca mais vai esquecer disso. Café. Amar a Deus em primeiro lugar. Amar a Deus como uma totalidade. O amor a Deus vai te dar acesso ao coração dele. Você pode ter certeza que todas as coisas vão cooperar a partir do momento que a gente entender que o nosso amor, não por meritocracia, mas nós precisamos todos os dias amar mais o Senhor. E Deus não está preocupado, sabe, querido, com aquilo que fazemos somente. Ele está preocupado com o nosso coração. Por isso que tem que ser de todo o coração, que Ele está olhando para isso. Está olhando para o nosso coração, para a nossa alma, nosso entendimento, nossa força. É tudo interno. Como que está o seu coração, a tua paixão por Ele? As coisas vão cooperar para você, amém? Mas você precisa cooperar. Só vai cooperar na vida de quem ama. É condicional, entenda isso. Entenda isso. É condicional. Não é incondicional. O texto não nos deixa entender nada diferente. É só para aqueles que amam. As coisas cooperam na vida de quem ama. E ele continua dizendo algo que eu considero importante demais para a gente encerrar. Olha o que ele fala: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se tem uma coisa que precisamos entender e compreender, é que nós fomos chamados para um propósito. Nós não estamos aqui em vão, você está aqui de propósito. Você está aqui de propósito. Você não está aqui, querido, em vão, por acaso. Você não foi de forma nenhuma um acidente. Ainda que os seus pais tenham falado para você que você foi gerado num momento em que você não foi, sabe, programado, que você talvez nasceu de um acidente, aconteceu inesperadamente. Agora, eu quero te dizer algo muito importante. Querido, se não teve expectativa para o seu nascimento aqui na terra, teve muita expectativa lá no céu. Deus projetou, você não está em vão aqui. Deus tem um propósito na sua vida. Você é único e Deus quer te usar. E entenda que tem um chamado específico para você. Tem um propósito de Deus na sua vida. Você não está aqui por acidente, você está aqui de propósito. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aplauda Jesus e entenda isso. Você não é um acidente.
Querido, eu acho lindo, porque a palavra que Deus dá a Jeremias, desde o ventre, eu te conheci, e eu te separei como profeta para as nações. É lindo isso, sabe? Quando Deus ele fala, olha, ainda que uma mãe se esqueça de um filho que ainda amamenta, ainda que você, até hoje você pensou que você foi um acidente, ainda que uma mãe se esqueça, ainda que um pai se esqueça, sabe o que Deus está falando? Para de vitimismo. Ah, mas é porque eu sou assim porque meu pai, porque não tive, as coisas estão porque, não, olha o que Deus está falando aqui. Ainda que uma mãe se esqueça de um filho que amamenta, Deus ele não está minimizando a sua dor, Ele não está anulando o que você sofreu no passado, mas Ele está falando, não se apegue a isso. Não se apegue a isso, não se amarre a isso, desapega disso, ainda que a sua mãe tenha te esquecido, ainda que você tenha vivido frustrações, coisas horríveis no seu passado, o Senhor jamais se esquecerá de você, Ele jamais se esquecerá de você. Você não está perdido, sozinho. Deus tem um negócio sério com os órfãos e com aqueles que foram rejeitados, você sabia? Deus tem um negócio sério na vida de quem foi rejeitado aqui nessa terra, porque ainda que nós venhamos ser rejeitados aqui nessa terra, Ele jamais nos rejeitou, Ele foi até o fim por nós, Ele morreu e amou você de uma forma que ninguém jamais poderia te amar, nem a sua mãe, nem seu pai, nem seu ente querido mais próximo, nem seu filho, nem ninguém nessa vida poderá alcançar o amor que Ele tem por você. Ele te ama, Ele te escolheu, Ele te chamou para um propósito. Então entenda, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e daqueles que entendem o seu chamado em direção a um propósito. Para todas as coisas cooperar, tem que amar, tem que abraçar o chamado e entender o propósito. Todas as coisas vão cooperar para você, mas presta atenção, se você estiver fora do propósito, é bem capaz das coisas darem errado, hein? Se você estiver fora do propósito, toma cuidado, porque pode ser que não vá cooperar como você achou que cooperaria. Se você estiver decidindo viver a sua própria vida pelo seu bel prazer, achando que Deus vai assinar embaixo todas as suas decisões sem buscar a Ele, você pode se frustrar. Por isso nós precisamos entender bem o que Paulo está dizendo. Para que tudo coopere, nós precisamos entender o nosso chamado, estar debaixo do propósito. Para que todas as coisas cooperem, precisamos amar a Deus. Para que todas as coisas cooperem, nós precisamos estar nos relacionando intimamente com Ele. Agora eu quero profetizar sobre a sua vida, querida. Todas as coisas já estão cooperando. Sabe por quê? Porque você tem entendido que tem um propósito. Você não está aqui à toa nem em vão, e você também está aqui. Talvez isso seja a maior prova de que você está buscando amar a Deus. Talvez você não tenha alcançado ainda o seu potencial máximo de amor, mas você está caminhando em direção ao coração de Deus. E eu profetizo sobre a sua vida, querido, que hoje você vai amar mais a Deus do que você amou ontem, e você vai crescer nesse amor, e você vai desenvolver isso, e você vai amar e colocar Ele em primeiro lugar, e você vai começar a entregar o seu coração como uma forma
total diante do altar dele. Você vai começar com todas as suas forças, viver o propósito, o chamado de Deus para a sua vida, e você pode ter a certeza de que todas as coisas vão cooperar, todas as coisas vão cooperar, todas as coisas vão cooperar, até os momentos difíceis te empurrarão para o propósito, até os momentos difíceis te empurrarão para o propósito, até aquilo que você está vivendo e que você não esteja vendo mais solução, Deus está trilhando o caminho que vai levar você, querido, até o céu, querido, e você vai chegar lá, você vai chegar lá, você vai chegar lá, querido. O seu alvo é Cristo, o seu alvo é o céu, querido. O seu alvo não está nessa terra, nas coisas dessa terra, o seu alvo está no céu, e tudo vai cooperar, tudo vai cooperar.